São 14 horas e 2 minutos desta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são minhas práticas clínicas, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, a medicina indígena, e linka tudo isso com o que há de mais moderno nas áreas das terapias e da física quântica, da aplicação da quântica na área da saúde e as novas técnicas para a saúde, qualidade de vida, bem-estar e prevenção de doenças, né? O Salutes foi originalmente criado em 2009, portanto fez mais de 11 anos, né, na verdade, para ser esse resgate lá na AltV, a primeira TV pela internet. Depois disso, estamos aqui na TV Guarulhos com quase 2 anos. Aliás, a partir de agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e 508 Vivo HD. E também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. E aqui eu estou acabando de compartilhar aqui também na minha página do Facebook, por onde vocês podem fazer suas perguntas, comentários, sugestões e etc. A partir de agora teremos... fazer ao vivo tem essas coisas, né? O celular entra falando, essas coisas todas. A partir de agora teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV Aberta, em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. E pela Com Brasil, para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canais 3 da Claro, via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT, todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras, como eu disse, às 14 horas pela AltV, a primeira TV pela internet, e pela página do Facebook, só que por conta da pandemia, às segundas-feiras ainda está prejudicada. Para quem não me conhece, eu sou o João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, desde 2000. Ali eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura, diretor da instituição com pós-graduação em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, da USP, desde 2005, portanto do Hospital das Clínicas. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e também o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa. Você sabe o que é arte? Na verdade é uma técnica de reestruturação anatômica. É uma técnica exclusiva de uma manipulação corporal não invasiva que consiste em realizar correções anatômicas de toda a estrutura, dos pés à cabeça do corpo, devolvendo um desenvolvimento e um movimento biomecânico funcional. Ela corrige postura, elimina dores, sem agressões ou lesões e trata uma série de enfermidades. Não vai dar para falar de todas aqui. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje o Guilherme Frugoli. Ele é naturólogo formado pela Universidade Anhembi Morumbi, estudou anatomia e biomecânica com ênfase na dissecação de cadáveres pela USP. Ele é sucessor da técnica de alinhamento corporal, o método Wilson Moreira Lima, e fundador da arte, como essa técnica de reestruturação anatômica. Boa tarde, Guilherme Frugoli. Boa tarde, Badan. É um prazer recebê-lo aqui no Salutes. Muito obrigado. Como é que você começou, quer dizer, você fez um curso de naturologia, como é que você foi para a concepção desse alinhamento corporal, toda a fisiologia anatômica? É uma história um pouco interessante. Vamos lá. Pois é, desde garoto eu me interesso pela área da saúde.
Ambos meus pais são profissionais da área da saúde. Meu pai estudou medicina na Itália, veio para o Brasil, Que cursou interessante. odontologia e biologia. Minha mãe também fez odontologia e biologia. Então, para mim foi uma coisa muito natural, Atávica mesmo, da essa família. questão da área da saúde, cuidado com as pessoas, né, assuntos na mesa de jantar. E eu falei, bom, eu também quero ser da área da saúde, desde mais novo. Só que a minha ideia era me formar em medicina e me especializar em alguma área natural, que eu sempre gostei de estudar física quântica, alimentação, essa é mais minha praia. Aí no cursinho, estudando para medicina, eu conheci a naturologia. Aí quando eu li sobre o que se tratava, o curso, eu falei, meu, isso é muito a minha cara. E você teve apoio dos pais por conta disso? Então, isso é uma É questão, uma né? questão, porque eu tenho filho médico, a gente trata com muitos médicos aqui no nosso programa, e o que a gente tem notado, depois você confirma ou não, é que na faculdade de medicina há um certo enquadramento do que é ciência, eles acham Sim, que tem claro. aquele raciocínio lógico, baseado em evidências, aquela coisa toda, e tanto eu quanto você imaginamos que a ciência, em se tratando de saúde, ela é meio artística, é isso? Eu respeito muito a medicina, né? Tem questões que eu acho que você tem que seguir pelo caminho mesmo da ciência, da medicina convencional. Porém, eu acho que assim, essa parte complementar, integrativa, ela está ganhando cada vez mais força dentro da medicina e provando o quanto ela é importante para o tratamento de saúde, né? Uhum. Tanto nas questões de emocionais, físicas. Então, eu acho que são duas áreas que cada vez mais elas vão passar a dialogar numa mesma linguagem, né? Eu acho que é uma questão de tempo e ganho de conhecimento na humanidade, né? E voltando em relação ao apoio dos pais, como foi? Como É eu um assunto que você não resolvi, quer não, tratar, como eu não. resolvi entrar em naturologia, eu falei para meu pai, me inscrevi na faculdade, passei, né? E falei, pai, vou fazer naturologia. Ele quase me matou, né? Ele falou assim, como assim? Você vai abandonar a medicina para fazer isso? Eu falei, eu acredito que seja meu caminho, eu quero seguir por aqui, se eu não gostar eu saio, volto. Ele ficou bem bravo, tanto que ele falou assim, É italianamente bravo, ele falou né? assim, se você quer fazer isso, você vai pagar a sua faculdade. E Então, acabou. acabou. Eu falei, tá bom. Então, eu fui trabalhar na loja de roupa, né, para ganhar dinheiro para pagar o curso. Comecei a estudar e também teve um outro porém. Ele falou, se você realmente quer fazer isso, você vai entrar logo no primeiro semestre, você vai fazer estágio sempre que você puder, para você ver se é isso que você realmente quer fazer. Eu falei, tudo bem. Interessante. E aí começou a jornada, porque tinha uma senhora que realizava uma técnica de massoterapia. Ela é japonesa, aprendeu com a família também. Então era uma técnica exclusiva que ela fazia. Eu falei, bom, vamos ver. Eu conheço ela me deu espaço para poder assistir o trabalho dela, fui estudar com ela. E eu gostei. Eu vi ela trabalhando com algumas pessoas que tinham bastante dor, Nada a ver com nada a quiropraxia, ver com quiropraxia, era totalmente tecidual, né? Trabalhar com os músculos, articulações, mas sem sem nenhum tipo de grandes... trabalho ósseo, né? Tá. E me interessei, estudei com ela 2 semestres e falei, bom, agora eu preciso botar isso em prática para ver se eu faço alguma coisa com eficiência. Foi então que eu ingressei na Casa do Zezinho, que é uma ONG que fica lá no Capão Redondo, onde a naturologia já tinha espaço para trabalhar os alunos que já estavam mais adiantados, né? Sei. Então era um estágio que o pessoal fazia. Você já estava na faculdade já no final do curso? Não, eu estava no No segundo para o segundo? terceiro semestre. Estava Eu bem estava novo, bem. não? Eu conversei com o professor responsável e perguntei, posso ir aí na ONG e aplicar a técnica que eu tô estudando, etc. Ele falou, não, vem, se a gente achar legal, se gostar, a gente fica sob supervisão e você trabalha. E eu comecei a atender alguns pacientes com essa técnica e eu comecei a ter resultados, as pessoas começaram a gostar. Aí eu falei, bom, acho que eu levo jeito para trabalhar com as mãos, né? E eu resolvi me aperfeiçoar. Então eu fui estudar um pouco de osteopatia, estudei uma técnica exclusiva lá dos Estados Unidos, que chama Zero Balancing, e me formei nessa técnica também. Logo em seguida, eu estava atendendo algumas pessoas e fui à praia para passar um tempo. Aí a mãe de uma amiga minha estava com muita dor no pescoço, eu a atendi e ela ficou melhor. E ela disse, olha, você precisa conhecer uma pessoa em São Paulo, que você vai gostar muito, que desenvolveu uma técnica exclusiva
que é muito eficiente. Então, acredito que você vai gostar. Na hora, não dei muita atenção. Tudo bem, já estou estudando um monte de coisa, vou parte a parte, né? Um dia eu fui almoçar na casa dela, ela eventualmente machucou a costela, e ela falou, olha, eu vou lá naquele lugar que esse senhor vai cuidar de mim, eu gostaria muito que você fosse para você conhecer essa técnica. Ela insistiu muito, eu falei, tá bom, eu vou com você. Aí quando eu cheguei no consultório dele junto a ela, ele olhou para ela e falou, nossa, o que você fez na sua costela? Só de olhar. Só de olhar. Eu fiquei impressionado, eu falei, como é que esse cara sabe isso, né? É mágico? Eu falei, impressionante, né? Aí a gente entrou na sala de atendimento, ele pegou um dedo, arrumou a costela dela, acabou a dor. Aí eu desacreditei, né? Não é possível. Tem que aprender isso, não né? é possível que seja possível de fazer. E eu falei para ele, olha, você se incomoda se eu assistir você trabalhar hoje? Ele, não, tudo bem, se as pessoas não se incomodarem, você pode participar dos atendimentos olhando o que eu faço. E a partir de então, eu passei os próximos 8 meses assistindo ele trabalhar. Né? Todos os dias? Todos os dias. Eu estudava à noite, então eu ficava de manhã assistindo ele trabalhar e à noite ia para a faculdade. Aí 8 meses depois ele realmente se convenceu que eu queria aprender, porque essa técnica é exclusiva dele, ele nunca quis passar para frente e resolveu me ensinar. Então eu comecei a aprender, estudar com ele e foi aí que eu paralelamente entrei na USP para dissecar cadáveres, estudar anatomia e conhecer melhor o corpo humano. Essa é uma grande escola, né? É uma grande escola. Eu tive excelentes professores lá, pessoas muito legais que me auxiliaram para poder aprender. Então, eu posso dizer que foi muito enriquecedor para o meu conhecimento e essencial, né, para o trabalho que eu faço. E aí, enfim, foi assim que eu comecei. Já tem 8 anos que eu estou nesse processo de estudo. Fiz 5 anos de estudo na USP e faz 8 anos que eu mantenho o estudo com o Wilson, que é essa pessoa que desenvolveu a técnica. Até hoje você estuda com ele? Estudo, até hoje estudo com ele. Eventualmente ele vem para São Paulo, a gente atende junto. Ele está onde? Ele fica onde? Ele fica em Recife. Recife. Ele fica parcialmente em Recife, parte aqui. Você foi praticamente predestinado para fazer esse tipo de trabalho, né, Guilherme? Porque, afinal de contas, né, enfrentou toda uma resistência familiar, que é natural, ainda mais italiano. Eu sou descendente de italiano, eu posso falar com carteirinha, né? Com certificado de origem, né? E a gente sabe como eles são gentis e quando são educados e como querem impor a sua opinião a todos os seus filhos e tal. É natural do sangue quente, calabrese, etc., napolitano, etc. Além de ter enfrentado isso, você teve bastante apoio, não só lá na ONG, como também desse professor que abriu praticamente o leque das experiências próprias e te elegeu como discípulo, que é praticamente uma dádiva, né? Eu acredito. Foi uma coisa interessante, pois no dia que eu conheci ele, eu senti uma certeza dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Foi como se eu soubesse que eu tinha que estar ali. Muito bom. E aí eu levei para frente. É um depoimento que a gente tem que levar em consideração, afinal de contas, né? Tem essas coisas que acontecem dentro da nossa própria natureza, que como eu comecei a fazer o curso de acupuntura. Eu tinha uma outra profissão, quando eu fui na primeira aula de acupuntura, eu tomei um choque. Eu falei, estou fazendo tudo errado da minha vida, eu tenho que fazer isso, né? Eu já tinha 30 anos, eu tinha um pouco mais que a tua idade. Eu falei, puta, tô fazendo tudo errado, né? Quando você pega aquele impacto, é uma coisa interior, né? De dentro para fora. Sônia Paola, boa tarde aos dois. Vamos ver o recado do Guilherme. Estamos aqui vendo. Maria Goretti, boa tarde. Erickson Leite, chama a doutora Kátia Haranaka. Vou chamar assim, doutor José Lopes Fernandes Neto, um médico que trabalha. Boa tarde, Baldan. Boa tarde, doutor José Lopes. Sempre uma grande presença. Ele tem um trabalho sobre micotoxinas fantástico, sobre isso e as patologias decorrentes dela. Aliás, está convidado oficialmente ao vivo, tá, doutor Neto? Para quando estiver aqui por São Paulo, a gente agendar sexta-feira, 14 horas, ao vivo aqui. Então, estamos aqui lhe esperando. E como é que você desenvolveu a arte? Como é que você pegou todo esse conjunto, a japonesa que te ensinou alguns conceitos, este teu professor, mestre entre aspas, você juntou algumas técnicas, começou a trabalhar especificamente em alguns grupos de patologia. Como é que você desenvolveu essa técnica, Guilherme? Ela é a continuidade, né, do alinhamento corporal. Eu, como sucessor da técnica, a minha intenção é levar isso para frente, ensinar o mundo sobre esse conhecimento, porque um dos maiores benefícios, além de ele ser muito eficiente, ele não tem custo para ser realizado.
Então, em qualquer lugar do mundo, você pode distribuir o conhecimento e ser aplicado sem custos muito elevados, né? Então, você pode entregar a saúde a lugares que são acessíveis e lugares que não têm acesso por questões financeiras, né? Você acredita que você possa treinar outras pessoas para a divulgação desse método pelo Brasil afora? A gente está no processo de desenvolvimento. O conhecimento que você requer para aprender o trabalho, ele é bastante específico. A pessoa não necessariamente precisa ser um médico, um fisioterapeuta, né? Porque a gente começa do zero, desde o ensino da anatomia, da biomecânica, mas através da visão que a gente tem do corpo humano, né? Então qualquer pessoa poderia aprender, contanto que é o que nós estamos tentando organizar, é muito complexo para você ensinar alguém, para a pessoa realmente executar um trabalho com qualidade. É o que a gente prioriza, pois você não pode ensinar uma pessoa a realizar uma técnica que ela vai fazer meia boca, porque o que você está tratando é de pessoas, claro, né? Então você tem que ter resultados. Não, e não só isso, tem também toda a questão técnica, né? Porque claro, é que nem a acupuntura, né? Uma vez me ligou uma pessoa para ir passar por um quiropraxista numa clínica que eu trabalhava, ela falou, pô, eu não vou porque eu tô com dor na coluna. Eu falei, vem para eu te fazer uma acupuntura. Não, eu já fiz, não resolve nada. depende muito, né? Eu falei, bom, né, você vai querer discutir, né? Há acupunturistas e acupunturistas, como há médicos e há médicos, advogados e advogados. Né? Como a gente tem uma técnica que você está desenvolvendo, às vezes as pessoas falam, pô, você dá curso de acupuntura? Não, eu não dou curso de formação em acupuntura porque são mais de 2 anos, eu fiz curso de reciclagem. Para chegar onde eu estou com 20 anos de experiência, e vou ter a responsabilidade de falar, olha, vou ensinar acupuntura aqui para o José e ele vai sair fazendo acupuntura. Não dá, é muita responsabilidade. O Neto Pignataro, Dr. Neto, é dentista, trabalha com biocibernética bucal, é um grande médico. Aliás, entre outros trabalhos do Guilherme, inclusive eu vou passar por ele, que eu estou fazendo um processo na boca que muda toda a estrutura anatômica. Eu fui apresentado para o Guilherme por intermédio de uma dentista amiga nossa, em comum. Marília Bus de Marque, portanto, Dr. Neto, é importante se acompanhar nosso programa. Vanessa Carvalho entrou diretamente de Curitiba, passando o maior frio lá. Geone Mariano Neves, esse é o pessoal que está curtindo agora aqui no Facebook, independente da audiência da TV Guarulhos. Bom, então você desenvolveu a arte, né? Chama A Arte, é isso? Uma art, A-R-T, é. Que em português é técnica de reestruturação anatômica. Isso. Eu soube que você deu recentemente uma palestra para o Dr. Rodrigo Ventsink, um grupo que está estudando a questão da anatomia com essa questão da boca, em que você fez uma palestra que todo mundo gostou. Eu não assisti, mas eu sei que todo mundo gostou, em relação à postura e às questões emocionais. Pela medicina tradicional chinesa, sabemos que cada órgão está responsável por uma determinada emoção, o que a gente chama de domicílio emocional. O fígado ligado à raiva, o rim ao medo, o coração à alegria, o baço pâncreas ao pensamento e às preocupações, enfim, tem o domicílio emocional. E, obviamente, isso também se reflete na questão estrutural e anatômica. O que você tem para falar sobre isso? Eu farei uma breve correção antes, Baldan. Sim, a palestra mais breve que eu dei foi na Universidade de São Paulo, com o Dr. Mori, que é professor titular de prótese. Sim, eu falei sobre as questões as relações da estrutura musculoesquelética do corpo com distúrbios temporomandibulares, né? E essa do Dr. Rodrigo, não foi sexta-feira passada? Não, essa não fui eu, mas de qualquer jeito eu posso acrescentar sobre este assunto, pois realmente você tem muitas relações, né? As pessoas, elas têm padrões emocionais, e esses padrões eles irão se inscrever na estrutura, né? De forma que eles vão moldar a estrutura musculoesquelética, tanto numa questão de comportamento funcional, quanto numa questão postural, né? A parte emocional, pelo nosso trabalho, é possível corrigir através da estrutura musculoesquelética. Mas não que você vá corrigir a psique da pessoa. Porém, até como alguns estudos apresentam, as couraças musculares, entre outros assuntos, a parte estrutural ela carrega muitas informações sobre o emocional da pessoa.
e você liberar essas informações fisicamente auxilia a pessoa a ter uma mudança de comportamento, né? Então, você pegar uma pessoa que ela é muito tímida, ela realmente vai ter a estrutura mais arcada, o peito e o ombro são mais fechados. E isso, com o nosso trabalho, como a gente corrige a postura para a posição anatômica correta, assim como a estrutura musculoesquelética, você estimula a pessoa a ter uma alteração do comportamento, né? Em alguns casos, você tem que até controlar o quanto você vai corrigir essa pessoa de uma vez, porque a alteração no emocional, na psique dela é bastante grande. Com certeza. Dr. Nori eu conheci quando eu fiz estágio da terapia neural lá na farmácia lá. Eu fiz terapia neural e eu fazia junto com a doutora Emiko. A gente fazia, eu participei do laboratório algumas vezes, eu participei de algumas palestras com o Dr. Nori, eu conheço ele pessoalmente. E Val Nakano entrou, a Juscela Soares, boa tarde, de Boa Vista, Roraima, participando ao vivo. Jean Luiz de Souza também, dando parabéns a você aí pelo tema. Aliás, a terapia neural também, a gente trabalha com campo interferente, trabalha muito com essa questão das travas, baseado nesses campos interferentes, que obviamente você também sabe o que é isso por conta do teu trabalho. Eu vou pedir para o Lucas colocar o nosso GCs antes de encerrar meia hora, por favor, Lucas. Esse é o telefone para marcar consulta comigo, tá? 97719-2266, o WhatsApp para marcar consulta, tem algumas informações que vocês necessitem da área que eu atuo. Eu sempre respondo, demora um pouquinho por conta do trabalho profissional, mas a gente sempre responde. O demais, Lucas, vai ter um módulo sobre câncer e medicina frequencial e bioenergia e energética. Nós vamos passar um filme com a Fernanda Ben e com o Alexandre Távola, convidando as pessoas, vai ser curso EAD este final de semana, dia 21, sábado, portanto amanhã, 22 de agosto, domingo, das 9 até umas 18 horas. Eu particularmente vou participar, vai ser totalmente EAD por conta da pandemia. Deixa eu pegar o óculos aqui porque eu não consigo chegar lá no monitor lá. 95687-5835, 95687-5835, ou pelo fixo 3904-9832, 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren. Para a TV aberta, que este programa vai passar na quarta-feira subsequente, e na Com Brasil na segunda-feira subsequente, obviamente que este filme em particular será prejudicado porque aconteceu no fim de semana passado para este público. Entretanto, há outros módulos, todo mês há um módulo em especial. Se você tiver interesse em participar nos outros módulos, ligue para esses números e falem com a Gracinha da Lauren. Outro GC, por favor, a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Nessa loja a gente tem todos os equipamentos da Nova Ciência, tem óleo ozonizado, tem os fitoterápicos, que tem frequências quânticas feitas por mim mesmo, escolhi as fórmulas e eu mesmo especifiquei as frequências, tem para Alzheimer, tem para próstata, tem um preventivo e de apoio ao tratamento de câncer, enfim, tem alguns, e tem todas as fórmulas lá, né? Eu não estou escondendo nada, tem todas as fórmulas fitoterápicas e as frequências que eu impregnei em cada um dos produtos, tá? Tem ozonizador, tem óleo ozonizado, tem a zeólita, que a gente usa muito para desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias e etc. Tem mais o site www.jcbaldan.com.br, que eu estou prometendo fazer uma reforma, uma hora sai. Que mais, Lucas? Os dois canais do YouTube, tem este Salutes, os 10 anos anteriores da UTV e os 2 da TV Guarulhos. Eu costumo brincar, viu, Guilherme, que quem assistir tudo tem o título de mestrado. Era pós-graduação, agora é mestrado. Porque só tem cachorro grande aí, né? Só tem uns médicos, grandes terapeutas, grandes, né? A gente é muito criterioso em relação ao nosso convite dos entrevistados. Tem muita gente querendo participar, eu quero fazer, a gente tem um critério bem justo, né? Tem mais? Acabou, né? Esse sou eu. Doutor Paulo Sérgio Florenzano, abraço do Paulinho P7, que está, aliás, fazendo ótimas lives aí, parabéns pelo seu trabalho. A Ciane Puccinoli,
Celina Agustinelli. Dr. José Lopes Fernandes pergunta se você conhece o trabalho do Dr. Klinghardt, que faz arte na Alemanha. Não, esse trabalho é diferente do que eu realizo. Mas você conhece? Não conheço. Não conhece, mas é diferente. Então está respondido, Dr. José Lopes Fernandes. Ô, Lucas, você me avisa quando vai encerrar a primeira meia hora aqui, por favor, tá? Ainda tem mais, acho que uns 4 minutos, é isso? 1 minuto? Tu tá me roubando. Tá... Hã? É 27, ele tá me roubando. O Lucas tem dessas coisas aqui, ele tá me roubando, mas tudo bem, vou deixar, fingir que tá passar batido, mas é só dessa vez, tá? Então eu quero encerrar aqui a primeira meia hora do pessoal da TV que está assistindo essa reprise na TV aberta em São Paulo, convidando todos a nos assistirem pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e também pela página do Facebook, toda sexta-feira a partir das 14 horas, tá? A primeira meia hora a gente trata de levantamento do tema e tal, na segunda meia hora a gente continua com os nossos entrevistados dando as receitas do que a gente trata. Muito bem, dando continuidade ao programa dessa sexta-feira, dia 20 de agosto de 2020, nós temos o prazer de receber o Guilherme Frugoli, que desenvolveu uma técnica de reestruturação anatômica chamada ART, em que trata uma série de patologias, tanto na área estrutural, quanto problemas ligamentares, questões de menisco, artrose, escoliose, etc. Guilherme, eu gostaria que você contasse assim, um caso que você tratou e falou assim, nossa, isso aqui tinha uma grande dificuldade de todos os ortopedistas, os médicos e etc. E você realmente obteve um resultado expressivo, que até mesmo você tenha se surpreendido. Olha, eu vou te explicar. Isso ocorre toda semana. Que bom. Né? Pela exclusividade, pelo nosso trabalho ser muito diferente, muitas pessoas buscam a gente quando nada mais deu certo. É que nem nós lá, né? O pessoal quer resolver em 15 minutos, né? Mas a gente consegue muitas vezes. Que bom. Primeiramente, a visão anatômica que a gente tem do corpo é muito diferente. E o Wilson, que é meu professor, que desenvolveu a técnica do alinhamento corporal, que me ensinou a ter essa visão do corpo, essa avaliação biomecânica, desenvolver esse procedimento de avaliação diferenciado para compreender o que está acontecendo no corpo da pessoa se quer utilizar qualquer exame. Então, muitas vezes as pessoas vêm com uma série de radiografias, ressonâncias, e a gente não precisa ver. Porque a gente olha para o corpo e é como ele fala. O corpo mostra tudo o que você precisa saber, basta você saber enxergar. Né? Uhum. Então, é muito comum ver pessoas com quadros de indicação cirúrgica para coluna, hernia de disco, prótese de quadril, cirurgia de ombro, cirurgia de boca, e a gente corrige a pessoa muitas vezes em 1, 2 atendimentos. Né? Teve até uma vez que veio uma paciente cadeirante, ela já não estava conseguindo ficar em pé há 6 meses. Não tinha, era muita dor. Tentava ficar em pé, não conseguia. Para deitar, precisava de ajuda, para levantar, precisava de ajuda. E aí veio no consultório, né? Então a gente tirou ela da cadeira de roda, botou na maca e foi olhar o que tinha acontecido. Né? A rotação. O sacro, que é o osso que fica entre as duas cristas ilíacas, ele entrou embaixo da última vértebra da lombar, L5. Ele literalmente virou para dentro. Aí não tem como se movimentar, até piscar dói. E aí? Mas aí tem que fazer uma manobra estrutural, óssea. Manobra estrutural. Só que o nosso procedimento, ele não envolve nenhum tipo de tranco nem torção. É extremamente preciso. Então a gente entende o que aconteceu com a pessoa e a gente tem um conhecimento diferenciado, que é a biomecânica óssea. Né? Mas como é que você faz essa manipulação? Entre aspas, é energético? Você não, faz com a mão. Toca na estrutura óssea, só que é uma pressão específica, aí já vem a técnica do procedimento. Entendi. Né? Tem a parte do conhecimento, de você fazer a avaliação biomecânica, e tem a parte de você executar a manipulação da estrutura. Né? Eu vou me submeter a isso, depois eu vou contar a vocês aqui o resultado, com então, muito prazer. O trabalho ele não é ósseo nem muscular, a gente cuida do corpo. Do corpo. Então, tem casos onde precisa cuidar da estrutura óssea, muscular, tem casos onde você precisa cuidar dos órgãos, depende muito.
Cada caso, ele é exclusivo. Entendi. Cada pessoa que vem para nós, ela tem um quadro único, né? Então, você até comentou da questão de a gente ensinar. O maior desafio para a gente é isso, você precisa ensinar a pessoa a enxergar. Isso. A técnica em si, a manipulação, qualquer pessoa consegue aprender. A maior dificuldade é você fazer uma boa avaliação. O caso também da acupuntura. Sim, né? Aí, o pessoal fala ensinar acupuntura. Ensinar a colocar uma agulha é 10 segundos. Qualquer um pode colocar a agulha. O problema é saber aonde e como, né? E para quê. Né? Tem que saber. Isso é verdade. A Celina Augusti... Eu vou só terminar o quadro. Então a gente fez a correção da paciente, né? Corrigiu a bacia dela, corrigiu a coluna, botou ali back para cima, terminou de corrigir os pés e falou, agora você vai levantar e andar. Ela, não tem como. Eu falei, tem. Puxou ela, botou ela em pé, anda. Não, aí só empurrou ela para frente e ela saiu andando. Ficou assustado. Começou a chorar, né? Isso numa sessão só? Foi, um dia só. Celina Agustinelli tá dando parabéns a você. Muito obrigado. Ela chegou atrasada, mas já está gostando. Você pode assistir este vídeo no YouTube, deve subir entre hoje à noite e amanhã pela manhã. A Vera Cancinelli Vieira também, Fernando Dyer entrou agora, Gisele Mariano Neves, Johnny Mariano Neves, parabéns pela garra e entusiasmo, ele está falando. Raimundo do Nascimento também, colega da saúde, com audiência bastante importante aqui. Guilherme, além das casos osteoarticulares, eu vi uma relação de coisas que você me mandou aqui, tem muita coisa e eu espero a gente tratar você para outras questões, para outros programas em que a gente possa esmiuçar um pouco mais a técnica e a sua profundeza, não só vertical quanto horizontal também. Nós falamos de hérnia de disco, e o que precede, sobretudo, a hérnia, por exemplo, uma protusão discal, quando ainda é incipiente e não se tornou uma hérnia? Existe assim um conceito sobre a hérnia de disco, e as pessoas, é um tabu, né? As pessoas têm muito medo da protusão e da hérnia de disco. Mas se você for avaliar os quadros clínicos, você pode conversar com os médicos, eles vão te dizer, não é proporcional o tamanho da hérnia que a pessoa apresenta com a questão do quadro de dor e limitação que ela tem. Não é proporcional. Não é proporcional, até porque muitas vezes a pessoa tem uma hérnia de disco, uma protusão, só que o que gera a limitação de movimento dela ou a dor dela não tem nada a ver com a hérnia. É a compressão. É a compressão estrutural, né? Não a compressão do disco, não a compressão do nervo. É a própria estrutura musculoesquelética que, dependendo da posição que ela estiver encontrada, ela não vai ter espaço para articular, ou ela vai estar comprimindo um músculo e não tem nada a ver com a hérnia. E a medula também, né? O problema é quando chega na medula, né? Casos de hérnia de disco que chegam na medula não dão 5% dos casos totais de hérnia de disco, onde a pessoa tem dor e limitação. Quer dizer, mais pelo sistema nervoso, sistema muscular. A própria estrutura musculoesquelética que está limitada, e é isso que gera dor na pessoa. Você liberando a estrutura muscular, você na hora a pessoa fica bem. Quando a pessoa realmente tem uma crise de hérnia de disco, onde você tem o disco intervertebral tocando na estrutura nervosa, é um pouco mais chato, porque mesmo que você corrija a pessoa, o nervo está inchado, o disco ele leva mais tempo para reabsorver, então a pessoa tem bastante limitação por bastante tempo, às vezes 2, 3 meses, embora você corrija ela. São os casos mais indicados de você fazer o procedimento cirúrgico. Mas 95% dos casos, eu vou aproximar, onde a pessoa tem um quadro de hérnia de disco e tem dor, muitas vezes diagnosticado pela hérnia de disco, você corrige a pessoa em 1 ou 2 sessões e ela fica inteira. Nossa, é demais. Eu realmente estou impressionado, e pelas indicações que eu já tive das pessoas que o conhecem, tanto o Dr. Rodrigo quanto a doutora Stephanie, e eu estou muito curioso para conhecer a técnica, mesmo porque eu tenho um problema estrutural já de família, de estrutura de DNA e tudo, e eu faço questão de passar pela maca. É maca, né, que você atende? Pela maca. Maca. A Jocélia Soares pergunta se essa técnica serve para tratar fibromialgia. Eu acredito que sim, né, mas vamos ouvir o especialista. As pessoas que têm quadro de fibromialgia, elas têm muita compressão na coluna, na estrutura nervosa e na musculatura paravertebral. Então, você retomando o espaço articular da estrutura óssea e relaxando a musculatura, os sintomas da fibromialgia reduzem muito. Muito. A gente tem quadro de pacientes fibromiálgicos que
estão sem dor há meses. Mesmo porque eu particularmente tenho a impressão, eu tenho a interpretação da que a fibromialgia tem um componente emocional muito grande. E aí eu particularmente faço muita terapia neural nos paravertebrais, né? Uma questão que eu quero até levar a estudo futuramente com o pessoal estudando isso a sério, todos os pacientes que eu atendo que têm quadro de fibromialgia, eles têm compressão na primeira vértebra cervical, todos. Na C1. Na C1. Geralmente o espaço intervertebral dela está mais comprimido do que o normal. Nossa, então, é muito interessante isso. É um ponto que não dá para provar, mas é um assunto que eu quero levar a estudo em universidades. Não, muito interessante. Muito interessante. Muito interessante porque do ponto de vista, não diria espiritual, mas do ponto de vista metafísico, meta de linguagem, a garganta é o que liga a nossa mente com o nosso corpo estrutural. Por isso que na Revolução Francesa e nas outras coisas antigas sempre se cortava a cabeça, que era para acabar de ferrar o cidadão mesmo, que é tirar a consciência do próprio corpo. E a C1 é um dos pontos de interligação, né? Do crânio com a coluna. Do crânio com a coluna, né? O Johnny Mariano Neves, que é colega, também terapeuta, falou que gostaria de aprender. Oscar Giordano acho que é o médico, o amigo nosso, Rogério Amorim, Marcela Reis, enfim, tem muita gente entrando e participando, Raimundo de Isolá e etc. Eu vou pedir licença para o nosso entrevistado de hoje, com a sua permissão, claro. É que como esse módulo sobre câncer e terapias frequenciais e etc., promovidos pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, tem um depoimento tanto da Fernanda quanto do Alexandre. Eu vou pedir licença para o nosso entrevistado para a gente exibir um filme que é um filme convite, repetindo que para o pessoal da TV aberta, vai ficar prejudicado porque foi no final de semana passado, e também na Com Brasil, em território nacional. Entretanto, os contatos podem ser retomados para outros módulos que ocorrerão em meses subsequentes. Vamos passar então, Lucas? Olá pessoal, eu sou Fernanda do Instituto Fernanda BEM. Vim aqui convidar vocês para um curso muito legal que vai ser esse final de semana, que é um curso de câncer. O câncer nas vistas do terreno biológico, a biofísica aplicada nas terapêuticas dentro da oncologia, né? Essa visão diferencial da oncologia. Esse curso na nossa primeira pós-graduação foi o curso de maior repercussão, de maior sucesso. A gente teve muito feedback de pacientes, de alunos, né, que utilizaram essa metodologia, feedbacks muito positivos. Já se passaram 1 ano dessa aula, que foi do primeiro curso. Essa nova aula está melhor ainda, a gente trabalhou mais ainda, vem trabalhando nessa aula, são novas técnicas. O Ale vai trazer aqui para vocês um pouco mais do que ele vai falar, ele é o nosso professor mais querido, mais amado. E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito. Obrigado. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, a Fernanda, minha esposa, e eu vou trazer para vocês, junto com a Fernanda, né? Eu e ela vamos dar essa aula em conjunto, marido e mulher, tem que ser tudo em conjunto. E nós vamos trazer então, desde as vistas do câncer, a vista tradicional, da oncologia tradicional, o que é uma célula tumoral. E vamos navegar por novos mares. Esses novos mares, nós vamos ver o câncer nas vistas do terreno biológico, as figuras pleomórficas, as figuras no sangue, na avaliação de campo escuro. Nós vamos visualizar o que é importante no terreno biológico em relação ao câncer. Vamos falar de genética tumoral. Vamos falar das técnicas biofísicas, tanto para análise quanto terapêutica. Vamos falar de laser terapia. E vamos dar um plus, ozônio também, o que eu fiz vocês devem saber, eu sou um paciente ex-oncológico e graças a tudo isso nós conseguimos, né, me manter aqui. Então eu espero vocês esse fim de semana e eu garanto que vocês não vão se arrepender. E tem mais, hein? Quem assistiu ano passado, esse ano tem plus a mais. Então quem quiser assistir não vai ter repetição. Esse ano é uma aula totalmente redesenhada, com novas coisas. Eu, por exemplo, vou mostrar na prática como que se faz a coleta usando o Potentizer. Eu vou mostrar na prática os programas
de PC-Zapper, RPD, Hidrovitalis que a gente usa no tratamento oncológico. Vou mostrar como é o INLIB, quanto tempo, o que a gente precisa. Então nós vamos também montar um protocolo base, vamos dar toda a ideia de como trabalhar com essa afecção, né, com essa doença que é o câncer, e aí nós vamos aprender que câncer ele não é uma doença, é uma coleção de doenças instaladas. É o conjunto, é um né? conjunto. O meio, né? E a gente vai olhar para todos esses fatores interferentes que propiciaram ao desenvolvimento dessa doença, e a gente vai agir em cada ponto, né, com uma sugestão terapêutica, uma técnica. Nós vamos falar muito de dieta, nós vamos falar muito de suplementação. Suplementação é super importante, a dieta é super importante, então nós vamos falar do que tem de mais legal, terapia Gerson, Bernard Jensen. A gente já teve módulos sobre dietoterapia, mas nós vamos falar também específico enemas, tá? Então nós vamos cobrir assuntos muito importantes e mais uma vez eu digo para vocês, vale muito a pena e nós vamos rechear isso de informações, vamos trocar ideias, vamos ter o feedback no grupo. Então o curso sempre ao vivo ali, mas os grupos sempre ativos, a gente sempre olhando os grupos, respondendo as dúvidas. Então ele não é presencial, mas é praticamente presencial. A gente consegue ter chat, né? essa interação com o chat, com o grupo de Telegram, grupo de WhatsApp e etc. Espero vocês lá e garanto para vocês que vocês vão amar esse curso. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Eu absolutamente recomendo esse curso que vai ocorrer nesse final de semana, dia 21, 22 de agosto. Eu particularmente vou assistir EAD. Eu gosto muito das aulas do Alexandre Távola, o criador aí de todos os equipamentos da Nova Ciência que nós temos lá na nossa loja virtual. Eu utilizo cotidianamente no nosso consultório o RPD, o que é plasma, né? Tem o PC-Zapper, tem o Hidrovitalis, tem o Brain Machine, que é para as áreas psicológicas, enfim. Tem uma série de equipamentos da Nova Ciência que eu utilizo cotidianamente, estão todos na nossa loja virtual. Você pode fazer uma pesquisa lá, ver o que lhe interessa, porque não é só para médicos e terapeutas, não. Você pode usar esses equipamentos para o teu autocuidado, prevenção de doença e qualidade de vida, como eu disse, que é a proposta do nosso programa. Aí está o link da loja, e aí os contatos para quem quiser os próximos módulos ou para inscrição deste, é o 956875835 em São Paulo, 11, 956875835 e o fixo 3904-9832. Falar com a gracinha da Lauren. Nesta sexta-feira, no programa Salutos de hoje, temos o prazer de receber Guilherme Frugoli. É Frugoli, né? É Frugoli. Ele é o criador da técnica ART, ou ART, e estávamos falando da hérnia de disco, que é praticamente um problema muito comum, é a maioria dos teus pacientes no teu consultório? A maioria dos pacientes no consultório, eles vêm com quadros de hérnia de disco. Eu posso enfatizar que são quadros de hérnia de disco lombar e cervical. Primeiro, os dois pratos da balança. O principal é sempre na região lombar e depois a parte cervical. Aí você pode distribuir as outras patologias, joelho, ombro, mas as principais queixas sempre são coluna lombar e coluna cervical. Você falou em desgastes da coxa femoral, por exemplo, que é um trabalho, tem uma incidência muito grande. Meu filhote é ortopedista, cirurgião, ele cirurgia, né? Eu falei para ele, você estudou medicina para virar funileiro, né? Depois eu brinco com ele, né? Porque o dia que ele se formou, em vez de levar o estetoscópio na Catedral da Sé para o padre abençoar, ele falou, não, no meu caso tem que ser furadeira, né? Martelo para o padre abençoar. Os caras vão tudo no bate-estaca. Mas eu respeito muito a profissão dele, eu tenho uma honra muito grande por ele. E ele me fala muito dessas questões do desgaste da cabeça do fêmur, que é mais comum do que a gente possa imaginar. Mais ainda em mulher. Por causa das questões hormonais, principalmente? Não, por questões de hábitos posturais. A maior parte das pessoas tem problema estrutural por questão de hábitos posturais. Usa o corpo de maneira errada. Em tese não é culpa das pessoas, porque não teve ninguém para ensiná-la a usar o corpo da maneira adequada. Mas você pode observar que as mulheres elas têm muito mais hábito de sentar torto, de sentar em cima do pé e inclinar a coluna para frente. Isso faz com que a articulação do fêmur no acetábulo entorte.
E aí a pessoa começa a desenvolver quadros de problema de quadril. Aí você vai pegar pessoas também que têm atividade física que exerce muito impacto, você também vai ter problema nessa articulação. Corrida, futebol acaba envolvendo, e principalmente tênis. Quem joga tênis tem muito problema de quadril, porque tem muito movimento contralateral com impacto. Então acaba torcendo a articulação do quadril. E mesmo tendo desgaste na cabeça do fêmur, é possível com a técnica arte você recuperar? É possível. É possível? São poucos os casos onde você já tem uma necrose do fêmur, ou você tem um quadro muito acentuado, para que a pessoa realmente tenha que colocar a prótese, né? Então, tem casos onde o desgaste acetabular já é muito, muito grande. Então, mesmo que você encaixe a cabeça do fêmur na posição correta, a pessoa não tem estabilidade. Aí é até recomendado a gente até recomenda, falar, vai fazer a prótese que é melhor. Mas a pessoa precisa ter levado 40, 50 anos na posição errada para ficar assim. E nos casos que ainda tenha um desgaste importante do acetábulo, é possível recuperar isso com alimentação, recupera. com nutrição? O principal está no encaixe do fêmur no acetábulo. Sim. Porque o que ocorre? A articulação tem um eixo, tá? Quando você perde esse eixo articular, ele é como se fosse uma engrenagem. Ele sai do eixo inicial e se encaixa num eixo diferente. Se você não reposicionar esse encaixe, ele vai ficar errado para o resto da vida, que é o que ocorre com as pessoas. A maior parte dos casos de problema lombar vem da cabeça do fêmur. O que você está me colocando, Guilherme, que me chama bastante a atenção, coloca geral aí para mim, por favor. O que está me chamando bastante a atenção é que você falou assim, olha, ninguém ensinou as pessoas a ter uma postura correta. A minha pergunta que me faz eu pensar aqui agora nesse momento é, essa questão da postura, e essa questão de andar e etc, e eu me coloco nesse grupo, hein, não estou me eximindo disso não, pelo contrário, né? Isso não deveria ser muito natural e a gente, por convenções sociais, acaba adotando posturas que são mais bonitinhas ou alguma coisa assim? Como é que é isso? Você tem a parte, né, que é emocional, que atribui à pessoa um certo tipo de comportamento postural. Por exemplo, você pegar uma pessoa muito alta, no geral ela é sempre envergada. Primeiro porque nada é anatomicamente feito para ela, tudo é muito baixo. E segundo, a pessoa ela busca estar enquadrada no âmbito social. Então você pega um jovem, na época de escola, que ele é muito mais alto que os amigos. A tendência dele é envergar, para sentir-se socialmente aceito, adequado parte do grupo, e tal. Né? Então isso ocorre. Mas a questão postural, ela vem desde o modo de sentar ao modo como você vai pegar um peso, você vai pegar algo atrás, você vai lavar uma louça. Então as pessoas, elas não prestam atenção na posição da coluna, na posição dos pés, na altura onde deveria estar os braços, entendeu? Então essa questão ergonômica, ela é muito importante e ela não é aplicada praticamente em lugar nenhum. Mas não seria uma postura natural, por exemplo? Ela precisa ser ensinada. Ser ensinada. Ela precisa ser ensinada. Você vê, a criança, ela usa direito o corpo. Aí também entra essa questão dela observar o que os pais, o que as pessoas mais velhas fazem, e ela tende a copiar esse exemplo. Aí perde tudo que é natural. Então o correto seria os mais velhos ensinarem as crianças, desde pequeno, na escola, como é correto sentar, como é correto você carregar peso, como é correto você agachar, porque você evitaria uma série de lesões na estrutura da pessoa. Tem casos que é interessante complementar, a pessoa vai iniciar uma atividade física, só que ela já está com a estrutura toda errada. Aí ela vai fazer a atividade e a estrutura biomecanicamente ela descompensa. Você entendeu? E aí ela vai sofrer uma lesão na atividade física porque ela já vem com esse problema dela, porque ela já está errada. Raimundo do Nascimento falou do casal que foi fazer Paraná. Ele pergunta se tem experiência com DMSO no tratamento articular. Eu acho que não, né? DMSO é o clorito de sódio. Não, geralmente, quando você corrige a posição articular, o corpo ele tem condição de se regenerar. É uma questão que a gente estava conversando até da cabeça do fêmur. O corpo, por si só, ele se regenera. O cálcio vai lá por necessidade local, é isso? Você tem duas questões. A questão da
da face articular, do desgaste que você tem dos líquidos e da própria articulação, e você tem a questão das calcificações ósseas. São dois fatores diferentes, né? Quando você tem um encaixe estrutural ósseo, onde um osso encosta no outro, ele vai ter a tendência de calcificar. Então ele se prende naquela posição, né? Então imagina que você tem um eixo que ele move-se livremente. Quando você torta esse eixo, você perde a estrutura articular dele, ele começa a atritar, você vai ter desgaste e calcificação. O corpo ele pode até tentar regenerar essa articulação, só que como ela tem o desgaste constante, ele está sempre machucando. Então qual que é o princípio? Você reposiciona a estrutura e o corpo ele vai ter a possibilidade de se regenerar sem que você tenha um desgaste constante nesse local. Maravilhoso, maravilhoso. Dr. Moacir Jorge Oliveira, muito bem-vindo. Fernanda Cristina Aiello, seja bem-vinda. Dalva Luqueta, você vê que os italianos aqui batem em todos aqui. Gorete Souza, as aulas do mestrado melhoraram exponencialmente. Obrigado, Gorete. Muito grata, Baldan, informações urgentes e necessárias. Cacurci UF também presente. Sejam todos sempre bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Então a hérnia de disco no top, no ranking, top. Em seguida? Em seguida você vai ter os problemas de ombro e joelho, que eles são consequentes da coluna. Muitas vezes a pessoa lá vai ter dor no ombro e no joelho e a origem do problema não está lá. O corpo ele precisa compensar para manter o equilíbrio e o movimento. Exatamente. Então, se a bacia e a coluna estiverem erradas, você vai ter uma distribuição de carga erradas no movimento. Então, por exemplo, a pessoa ela inclina para a esquerda, ela vai botar mais carga, por exemplo, na perna esquerda. Então, primeiro que o eixo articular rotaciona, que é uma compensação da biomecânica óssea. Então, a atração vetorial de força que vai atingir o joelho, ela primeiro tem uma angulação errada. E segundo que ela sofre uma sobrecarga porque o outro lado não tem carga. Muitas vezes a pessoa tem dor do lado que não tem carga. E aí você começa a tratar como nesse caso? Tem um problema de coluna em que se reflete no joelho, na articulação. Você precisa fazer a avaliação, cada caso é uma história. Cada caso, né? É um caso. Mas você fazendo a correção estrutural da parte óssea, da parte muscular, a dor some. Mas não dá para saber se começa pela coluna ou pela local? Você tem que olhar, isso nunca é uma regra. Coloca para mim o GC, o Lucas está aqui me cobrando o tempo. Coloca o GC do nosso entrevistado de hoje para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com ele, para que ele possa atender. Lá tá Guilherme Frigoli. Pode falar o número, por favor? É 11? É 11-99702-3387. Para quem quiser acompanhar o Instagram, é Guilherme Frugoli. Guilherme Frugoli pelo Instagram. Ótimo, agradeço muito. Vou pedir para o Lucas, que faltam 3 minutos, a gente passar rapidamente os nossos GCs antes de encerrar o nosso programa. Por favor, Lucas, assume aí, porque ele está com um aprendiz de feiticeiro ali, e não deixa na mão dele por enquanto não, porque ele sabe que voa botina de vez em quando aqui. O Dr. Moacir tem uma pergunta muito interessante aqui, que vamos ver se dá tempo. 977192266, o telefone para marcar consulta comigo, ter dúvidas, sugestões, críticas e etc. Que mais? O curso da Nova Ciência, 956875835, 39049832, falar com a Gracinha da Lauren. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, óleos ionizados, ionizador de água e alimentos, todos os fitoterápicos com frequência, as máquinas da Nova Ciência, tem muita coisa legal, visite lá. Que mais? O site, www.jcbaldan.com.br, que mais? Este Salutes, como os demais, todos os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. O Instagram, @jcbaldan.acupuntura, acompanha a gente lá. Dr. Moacir Jorge de Oliveira, que é médico amigo nosso, paciente inclusive, ele pergunta a pineal e a postura. O que eu diria disso atribuído à biomecânica e anatomia, dependendo do eixo que a pessoa estiver posicionada, ela vai ter uma alteração na posição do crânio. E isso vai mudar a angulação da glândula. Aí você pode citar uma série de variações que você pode ter de resposta fisiológica. Aí entra uma outra questão que a gente trata no trabalho, que são as doenças fisiológicas que são ocasionadas pela desorganização da estrutura. Nossa, isso é maravilhoso. Eu vou te convidar, já está convidado, né?
porque a estrutura das glândulas endócrinas estão ligadas aos chakras, eles estão ligados a todos os metabolismos, neurotransmissores, que é um pouco da minha área da psicopatologia também. Você já está convidado para a gente fazer um programa só sobre isso, É um né? assunto muito legal. Muito legal, te agradeço aí. Infelizmente o aprendiz de feiticeiro já veio aí, ó, um minuto. Qualquer hora vou a bota aqui, vai voar a bota. Vou falar com o capo, viu, aprendiz? É o seguinte, eu agradeço muito a atenção de vocês, a audiência, convidando vocês, por enquanto, próxima sexta-feira, 14 horas, provavelmente eu vou entrevistar o Dr. Rodrigo 25, que está participando, coordenando um congresso internacional bastante interessante. Ele vai aqui adiantar um pouco do que vai ser esse congresso. Sexta-feira, 14 horas. Tá? Vamos trazer também a técnica CASH para tratamento de várias doenças aí. Enfim, tem muitas pautas legais. Para quem está gostando, por favor, comentar. E para quem não está gostando, pode ficar quieto também, não tem problema. Pode comentar, obviamente, pode fazer críticas e sugestões. Mas realmente o nosso programa está melhor, sim, graças a Deus, e pelo processo de transformação interior. Então acabou. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Baldan. Até a próxima sexta. Tá bom.